Segunda parte do Bíblia Toda, 15ª semana. Estamos aqui já no final do livro de 2 Crônicas e nós vimos na primeira parte até a história do rei Uzias, o rei que prosperou, o rei que fez muita coisa boa e que tem um outro nome, Azarias, no livro de Reis. Eu queria aqui, antes de começar a partir da história de Uzias, relembrar o que nós falamos aí na 12ª semana, quando nós estamos em Reis lendo essas mesmas histórias, né? Final de 1 Reis, começo de 2 Reis. E por que isso é importante? Porque aqui é o momento em que você tem o final da história do Reino do Norte, do Reino de Israel, capital Samaria, e a continuidade do Reino do Sul. Como já foi dito, e você pode ver meus vídeos anteriores, os assírios dominaram as 10 tribos do norte, com a sua técnica de mandar povos de lá e para cá, de miscigenar, de modificar e destruir a identidade nacional, coisa que deu origem aos assim chamados samaritanos. Enquanto lá no Reino do Sul, Judá, a preservação de Jerusalém da religião judaica. Então aqui nós temos um rei e o livro de Crônicas ele está focado na genealogia do sul de Judá, e, portanto, ele cita referências do norte quando há uma inter-relação, mas ele está focado nas histórias da linhagem de Davi. Então, Uzias prosperou, reinou, nós vimos que ele pegou lepra, e o Jotão, o seu filho, entrou no seu lugar. E aí, quando o Jotão entra no lugar, ele vai reinando também, faz prosperar o reino, vence os amonitas, tinha 25 anos de idade, começa um processo em que ele já está sendo assediado pelos assírios, lá no reino de Israel do norte, e por aquilo seriam os babilônicos que viriam a dar origem ao Nabucodonosor. Nós lemos aqui essas histórias, lembrando que havia uma guerra entre Egito, Assíria e Babilônia, que eram as 3 grandes potências dominantes da região, com alterações de poder. Nesse momento da história, os assírios estão em ascendência, eles tiveram 1000 anos de dinastia ali, mas só nos últimos 3 reis que eles tomaram o império e cresceram territorialmente. Então, esse contexto dos reis aqui que nós vamos ver é o contexto dessa esfera de influência, mais para o Egito, mais para a Síria, mais para a Babilônia, e explica as ações desses reis aqui. Então, em 2 Crônicas 27, começa a história de Jotão, que reinou na prática e na teoria, porque como o pai dele tinha lepra, ele já era uma pessoa que vivia no palácio e Uzias estava separado, né? Ele reina com 25 anos e vai até 41 num voo solo, né? Sozinho ele lá. Morre Jotão e Acás, o seu filho, entra no seu lugar. Acás, 2 Crônicas 28, reina com 20 anos e fica 16 anos como rei. O que acontece com Acás, hein? Ele briga com quem não deveria brigar. Então, primeiro, ele compra uma briga com os sírios, reis da Síria, que ganham e tiram o poder dele. Eles levam para o cativeiro uma multidão de pessoas. É interessante aqui, que fala aqui no versículo 5, né? Como Acás não servia a Deus, como não seguia a Deus como seus pais, Deus o entregou na mão dos reis dos sírios, os quais o feriram e levaram em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel. E aqui então é uma luta de Judá contra Israel. O Acás também perdeu a guerra para o Peca, rei Peca, um nome bem significativo aqui, que nós já vimos. Nessa guerra, 120 mil homens morreram. E o Peca ainda pegou 200 mil mais mulheres, crianças, filhos e homens que restaram e levou para Samaria, levou para Israel. Então, o Reino do Norte torna cativo o Reino do Sul. O interessante desse capítulo 28 aqui é que ele cita algo que, quando Jeroboão tomou o poder, Deus falou, olha, vamos manter sempre uma lâmpada acesa em Jerusalém por honra a Davi, meu servo. Então, Deus nunca permitiu guerra fratricida. Nesse momento em que há uma vitória de Israel sobre Judá, aparece uma palavra de um profeta, Obed, para que o rei de Israel devolvesse os prisioneiros.
E isso acontece. Então é interessante aqui a descrição, para você ler direitinho, né? Prisioneiros mesmo, né? O pessoal sem roupa, sem comida, maltratado, prisioneiro de guerra, despojo, cativeiro. E aí então eles tratam como igual, né? E devolvem lá em Jericó, Jericó das Palmeiras, para que eles voltassem para a sua região de Judá. Agora, o Acais não se deu por satisfeito, apesar de ter perdido essa guerra e feito tudo isso. Sabe o que ele pensou? E isso é uma coisa que nós temos que analisar sempre na nossa vida aqui. Ele pensou, bom, eu vou pedir ajuda para os reis da Síria. A Síria é aquele reino dominante que já está começando a influenciar também o reino do norte. Então, Pecaías, os que vieram depois dele lá em Samaria, eram inimigos dos assírios. E o Judá pensa, vamos nos aliar com os assírios. Não deu muito certo. Então, os reis dos assírios não ajudaram, ele perde batalhas para os edomitas, perde para os filisteus. O Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, né? E aí vem um nome que nós já lemos lá em Reis dos Assírios. Tiglat-Pileser. Esse é o rei que cresceu muito o império e ele põe o Acaz em aperto. E o que o Acaz faz? Ele pega uma porção da casa do Senhor e dá para o rei da Síria, o que também não resolve o problema. Aí ele fala que essa frase que eu queria lembrar aqui. Olha só o versículo 23. Acaz sacrificou aos deuses de Damasco, que já tinham ferido ele, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu os sacrificarei para que me ajudem. Porém, eles foram a sua ruína e de todo Israel. Olha como isso é comum. Você fala, não está dando certo aqui, eu vou ver se está certo lá. Acende uma vela para todos os santos aqui, para ver se alguém resolve o problema dele. Então, esse pragmatismo religioso do Acaz pensou, bom, se o Deus de Israel aqui, o nosso Deus de Jerusalém, não está funcionando, vou lá fazer sacrifício para o rei da Síria, porque eles estão indo bem, eles estão crescendo. Então, cuidado quando você começa a olhar o vizinho, a sua religião, o seu comportamento e fala, bom, está funcionando lá, eu vou aderir àquele lá. E você perde a sua raiz, a sua história, a sua cultura. O Acaz se deu mal por causa disso. E aí, então, ele morre com seus pais em Jerusalém e Ezequias, um nome bem famoso, entra aqui. Nós já falamos de Ezequias, estamos aqui em 2 Crônicas 29. O Ezequias é um rei que manda purificar o templo. Começa com 25 anos e reinou 29 anos. Um reinado longo. E o Ezequias restaura o culto a Deus, fez o que era reto aos olhos do Senhor e abriu as portas da casa do Senhor, reparou, trouxe sacerdotes. Então, o Ezequias é um rei muito famoso. Ezequias, eu não vou repetir aqui a história, mas é aquele rei que foi contemporâneo de Isaías. Isaías fala para ele, você vai morrer, e aí ele ora e Deus dá mais 15 anos de vida para ele, e ele prospera. Ezequias é o rei, nós estamos lendo na sequência aqui, que confronta o Senaqueribe, que já é um poder de tentativa de destruição de Judá. E eles são preservados. Mas vou chegar lá. O que eu queria falar aqui é, o Ezequias entra em 2 Crônicas 29, purifica o templo e institui a Páscoa. 2 Crônicas 30. Ele convida todo o povo a vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Nesse momento, o Reino do Norte já está virando fumaça. Já tem uma miscigenação ali acontecendo. Os assírios já dominaram e destruíram o que era Israel. E o Ezequias está resistindo no sul. E aí então, ele pensa, vou convidar todo mundo para a Páscoa. Então ele envia correios, mensageiros para todo Israel, dizendo, nós precisamos sacrificar a Deus. Vamos lembrar que a Páscoa é uma das maiores festas nacionais de Israel, Pessah, que também é uma das maiores festas do cristianismo. Então, a identidade da nação tinha 3 grandes festas, como nós vimos aqui quando estudamos a lei e o que Deus mandou colocar para o povo lá com Moisés, né? 3 grandes festas. Eu já vi várias reportagens e até estudos falando sobre a construção da identidade nacional através das suas festas culturais. E é interessante isso,
porque o que trazia unidade para o povo, o que trazia identidade para as pessoas, havia aquele momento em que todos iam para Jerusalém celebrar, se alegrar. Então tinha um momento lúdico, tinha comida abundante, sacrifícios. Lembrando que quando você fala 1.000 novilhas sacrificadas, aquelas 1.000 tinha um pedaço que ia comida, era churrasco mesmo. Então era festa com comida, era celebração, era unidade nacional. E isso é importante para um país, celebrar as suas festas. Até a pensar, quais são as festas nacionais aqui brasileiras que nos identificam como nação e que nos trazem cultura, valores do que nós somos? E são essas festas cristãs ou não são? Então nós celebramos Páscoa, nós celebramos Natal, são eventos profundamente cristãos, só que estão sendo desvirtuados do seu propósito. Hoje você não pode desejar Feliz Natal para uma pessoa, tem que desejar boas festas para ficar politicamente correto. Mas espera lá, o Natal está celebrando o nascimento de Jesus. Né? Botaram lá o Papai Noel, mas é Jesus. A Páscoa está celebrando a ressurreição de Cristo, mesmo Jesus. Botaram lá um coelhinho, mas é Jesus. E se você pensar, por exemplo, nas festas juninas, o pessoal pensa lá no quentão, na quadrilha, no caipira, mas é verdade, é festa de Santo Antônio, festa de São Pedro, festa de São João. Então, são santos católicos, igreja. Então você vê que a nossa origem tem a ver com o cristianismo em tudo que nós celebramos. Cuidado com a desvirtuação, porque pega lá uma festa dedicada a Deus, a Jesus, aos homens que viveram o Evangelho e transformam isso em bruxaria, feitiçaria, macumba e rituais pagãos. Muito cuidado com essa desvirtuação do sentido de festa nacional. Aqui o Ezequias fala, vamos fazer a Páscoa. E ele manda esse correio para todos os lugares. Versículo 10 diz que muitos riram dele. Olha só. E os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim, Manassés, até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Aser, de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Então você vê que a identidade nacional também não é uma unanimidade. Tem gente que concorda, tem gente que discorda. E esse pessoal que estava lá, aqui citado, Efraim, Manassés, até Zebulon, reino do norte. Ou seja, o Ezequias, que era o rei de Judá, está convidando as 10 tribos do norte para celebrarem juntas em Jerusalém. Algumas falaram não, outras falaram sim. Judá, obviamente, estava lá junto com o rei, mas vieram alguns aqui, né? Alguns de Aser, de Manassés, Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Interessante isso, né? A coisa acontece, eles crescem, a festa acontece, e aí nessa festa são levantados os altares, que eu queria citar aqui. O versículo 26, ele fala assim, bom, 18. Uma multidão do povo, muitos de Efraim, Manassés, Sacar e Zebulon, não tinham se purificado, mas estavam lá na festa. É interessante, a Páscoa tem todo um processional. E esse povo do norte já tinha se desgarrado do cumprimento da lei. E o Ezequias, em vez de ser intransigente, falar, não, só quem está purificado participa, ele falou para os levitas, Deus é bom, Deus reconcilia o seu povo, vai lá e purifica em nome deles. Então ele acertou para que aquele que estava chegando, aquele que tinha aceitado o convite, mas não tinha condição, pudesse ser nivelado. Papel da igreja. Você fala, a ceia é para quem é da igreja, mas quem não é cristão, não toma ceia, ele é bem recebido, ele é preparado para que também possa participar. Muito bem, Deus ouviu Ezequias, sarou o seu povo, e aí a festa acontece, tudo dá muito certo, e aqui no versículo 26 ele fala, houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Identidade nacional, restauração, uma só nação de todos os 12 tribos, como acontecia antes da divisão com Salomão. Então eu queria deixar esse ponto aqui, highlight aqui de 2 Crônicas 30. 2 Crônicas 31, ele fala
dos sacerdotes, dos turnos, dos porteiros. Ezequias regula o serviço do templo. E aqui vem algo muito importante, e também na sequência aqui de 2 Crônicas, porque ele fala das genealogias. Crônicas dá muita importância a dizer quem veio de quem, os levitas que foram mantidos, para dizer o que nós temos hoje, e esse hoje é com Esdras, o nosso próximo livro. Esse hoje tem um link, tem uma ligação histórica, e essa genealogia aqui é bem levantada. Então, o final do capítulo 31 aqui, genealogia. Bom, o capítulo 32 vem contar a história de Senaqueribe. A sequência do Tiglat-Pileser já tinha destruído o reino do norte, Israel, agora ele vem atrás de reino do sul, Judá. E Ezequias resiste. Não vou gastar o tempo aqui, nós já conversamos sobre isso, mas o Senaqueribe tem um grande embate e ele diminui a importância do Deus de Israel. Ele fala, nenhum rei, nenhum Deus suportou, não são vocês aqui. Ele despreza a Israel, a Jerusalém, ao rei, ao Deus de Israel, ao Jeová. E Ezequias tem uma grande vitória. Ezequias tem um grande livramento. O Senaqueribe sofre lá pressões internas lá nos assírios, e você depois pode revisitar a 12ª semana, que eu conto melhor essa história, essa evolução do Tiglat-Pileser, do Senaqueribe, como a coisa acabou. E aí então ele volta, Ezequias é liberado. Há uma grande vitória aqui, no capítulo 32. Ele, nesse Crônicas, ele minimiza a história que é bem explicadinha lá em Reis. Que Ezequias fica doente, Isaías fala que ele vai morrer, ele pede a Deus mais 15 anos, ele restaura muita coisa nesse tempo de 15 anos, mas ele pisa na bola na questão dos embaixadores da Babilônia. Também foi dito já na aula 12, Babilônia era ainda um inimigo dos assírios. Então Ezequias olha Babilônia como um aliado contra o Senaqueribe e os reis assírios que estavam querendo dominar aquela região. Então isso é importante porque muita gente pensa, poxa, mas como é que o Ezequias vai justamente para a Babilônia, que queria dominar Israel, mostrar todos os segredos, mostrar todos os tesouros? Ainda não era essa a situação. O fato é que ele expõe, Deus não gosta, ele morre, né? E no lugar dele aparece Manassés, o seu filho. 1 Crônicas 33 conta a história de Manassés, idolatria também, e diz que ele acabou mal, né? E quando ele morre, Amon, o seu filho, entra no lugar. Os nomes mudam um pouquinho aqui de reis para crônicas, né? Amon tinha 22 anos quando começou a reinar e ficou somente 2 anos. 2 anos. Seus servos conspiraram contra ele e mataram. E aí então vem a história de Josias, que também já foi contada aqui, que tinha 8 anos de idade quando começa a reinar e reina 31 anos em Jerusalém. Josias, o rei perfeito, que fez tudo que era bom aos olhos do Senhor. Mais uma vez, a história como ele restaura todo o culto a Deus, restaura o templo. Na época de Josias vem Ilquias, que era o sacerdote, que restaura, acha o livro da lei e lê aquele livro. Hoje a gente pensa que o livro está aí à disposição na internet, ou então numa livraria. Naquela época era um rolo escrito à mão. Perdeu o original, perdeu tudo. E ele encontra guardado lá no templo escondido, né, dentro das velharias, o livro da lei. E ele lê tudo aquilo e restaura muita coisa que os homens já tinham perdido. Nessa mesma época aparece Hulda, a profetisa, que já fala que Jerusalém ia ser destruída. Então leiam com atenção essas histórias aqui, 2 Crônicas 34. O 35, Josias mais uma vez fala da Páscoa, celebra uma Páscoa, festa nacional, identidade nacional. E nessa Páscoa ele prepara todo o povo para voltar a servir e adorar a Deus, né? O final dessa história aqui, também não é muito bem descrito aqui, mas tem um pedaço que complementa com o outro. O Josias, nessa guerra dos reis, existe o Egito
se levantando contra a Síria. Há uma famosa batalha, a Batalha de Carquemes, e nessa batalha o Egito perde. E a última grande expressão do Egito como um reino, né? Depois ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até desaparecer. Então, há uma perda poderosa aqui e o rei, o faraó Neco, está indo em direção a essa guerra, passando, e o Josias percebe uma chance ali de se aliar com os que estavam contra ele. Então ele tenta barrar, atrapalhar a vida do Egito, do Neco. O Neco falou, meu problema não é com você, mas ali nessa guerra, Josias morre. Josias morre e durante 3 meses... interessante aqui no capítulo de Crônicas 35, tem aqui um texto no versículo 25, falando que Jeremias fez uma lamentação sobre Josias. Ou seja, você começa a perceber como que a história Nós vamos ler mais algumas semanas para frente a história de Isaías, de Jeremias, estão neste contexto aqui, do rei Ezequias e da sua descendência, chegando a Josias, com Jeremias fazendo a sua famosa lamentação, Lamentações de Jeremias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações, até o dia de hoje. Porque as deram por estatuto em Israel, e eis que estão escritas na coleção de lamentações. Hoje nós temos até o Muro das Lamentações, né? Você vê que esse nome vem, nós vamos chegar lá mais para frente e explicar melhor isso. Está colocado aqui. O fato é que ele morre, e quem entra no lugar dele é Joacás. Só que Joacás fica alguns meses, porque o faraó Neco fala, não, eu vou colocar um que eu quero. Pegou o irmão do Joacás, que se chamava Eliaquim, mudou o nome dele para Jeoaquim, e botou ele como um títere, ele como um governador na influência do Egito. O Jeoaquim fica lá 11 anos, de novo essa história já foi contada, e é o finalzinho de Israel, de Judá como uma nação, porque o Jeoaquim também é levado para a Babilônia por Nabucodonosor, também reina lá um tempinho lá, Joaquim, o seu filho, também é levado, e Zedequias reina. Esse finzinho aqui é importante, 2 Crônicas 36, ele termina assim, olha, Zedequias tinha 25 anos, começou, ficou 11 anos rei, fez o que era mal aos olhos de Deus, se rebelou contra Nabucodonosor, ouçam essa história lá na semana 12, e ele, então, que ele tinha jurado ser vassalo e servo de Nabucodonosor, ele se rebela contra, achando que dava, só que não dava. E aí, então, o final dele é que fez subir contra eles o rei dos caldeus, qual matou seus jovens à espada, não teve piedade nem do jovem das moças, todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei, todos os seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. Ele dá uma resumida aqui no final de Israel. Queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E aí então ele vai embora, acaba a identidade de Israel, de Judá. Israel já tinha ido, né? De Judá como nação. E aí o final do livro ele fala assim, porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que dentre vós é de todo o seu povo, que suba e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Olha como termina isso aqui. 2 Crônicas 36 termina, o próximo livro é Esdras, nós vamos ver aqui na próxima parte dessa aula, dessa semana. Por que isso está escrito aqui? Já que quem escreveu Crônicas, segundo todos os grandes estudiosos da Bíblia, foi justamente o Esdras. Então, essa vinculação do povo passando pelo cativeiro. Mas isso fica para o seu próximo vídeo.